Quem tem o Galo no coração dá o play, deixa o like e se junta à família atleticana. Bora para mais uma vitória juntos! A noite que prometia ser de celebração e expectativa para a torcida do Atlético Mineiro ganhou contornos de surpresa e apreensão. Em meio à ansiedade pelo confronto decisivo contra o Cruzeiro, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, uma notícia inesperada agitou os bastidores do Galo. Dudu, recém-contratado e esperança de reforço ofensivo, não estará disponível para a partida. A informação foi confirmada pelo técnico Cuca, que, em entrevista coletiva, disparou: Dudu vai ficar de fora hoje. A ausência do atacante, que ainda não estreou oficialmente pelo Atlético, levanta questionamentos sobre sua condição física e os planos da comissão técnica para integrá-lo ao elenco. Dudu, que rescindiu o contrato com o Cruzeiro no início de maio, assinou com o Galo até o final de 2027, mas sua estreia vinha sendo aguardada com cautela. Cuca, que já trabalhou com o jogador no Palmeiras, havia elogiado sua capacidade técnica e experiência, destacando que tem muita lenha para queimar. A expectativa era de que Dudu pudesse reforçar o time já neste clássico, dada a importância do confronto e a necessidade de pontos para o Atlético, que ocupa a 10ª posição na tabela, com 14 pontos em 10 jogos. No entanto, a decisão de mantê-lo fora do jogo sugere uma estratégia mais conservadora, priorizando a plena recuperação física do atleta e sua adaptação ao novo ambiente. Enquanto isso, o Palmeiras, ex-clube de Dudu, lidera o campeonato com 22 pontos, demonstrando a força de um elenco que, mesmo sem seu antigo ídolo, mantém um desempenho consistente. A saída de Dudu do Verdão, marcada por uma rescisão amigável em dezembro de 2024, foi o início de uma reformulação no elenco alviverde, que buscava renovar suas peças e manter a competitividade. A ausência de Dudu no Clássico Mineiro adiciona um elemento de mistério à sua trajetória recente. Após uma passagem conturbada pelo Cruzeiro, onde não conseguiu se firmar, o atacante busca reencontrar seu melhor futebol no Atlético. A relação próxima com Cuca, descrita como uma das mais fortes entre jogador e técnico no futebol brasileiro, é vista como um fator positivo para sua adaptação e retorno ao alto nível. A torcida do Galo, ansiosa por ver Dudu em campo, terá que aguardar um pouco mais. A expectativa é de que sua estreia aconteça nas próximas rodadas, possivelmente após o Clássico, quando o Atlético enfrentará o Ceará, fora de casa. Até lá, resta acompanhar o desempenho do time e torcer para que a chegada de Dudu traga os resultados esperados. A decisão de Cuca em poupar Dudu não foi tomada de forma isolada. Nos bastidores, a comissão técnica já monitorava atentamente a evolução física do jogador, que ainda finaliza um protocolo de recondicionamento muscular. Apesar de estar integrado ao grupo e ter participado de treinamentos táticos, havia uma preocupação com o ritmo de jogo e a possibilidade de uma lesão precoce, algo que poderia comprometer todo o planejamento de médio prazo da equipe. Internamente, o discurso é de cautela. O Atlético entende que a presença de Dudu deve ser tratada como uma arma estratégica para momentos cruciais da temporada, e não como uma solução imediata para os problemas ofensivos que o time vem enfrentando. Ainda assim, a frustração é palpável entre torcedores que lotaram as redes sociais com pedidos para ver o camisa 7 em campo, principalmente diante do rival estadual. Na prática, a ausência de Dudu força Cuca a rever seu plano de jogo. Sem o reforço de peso no ataque, o treinador deve apostar novamente em Paulinho e Hulk como referências ofensivas, com Zaracho ou Alisson compondo o setor criativo. A fórmula, embora funcional, carece de intensidade nas transições rápidas, algo que Dudu historicamente domina com maestria. Essa mudança de cenário também evidencia como o Atlético ainda busca uma identidade clara dentro da competição. O time oscila entre atuações dominantes e jogos de pouca inspiração, o que justifica sua posição intermediária na tabela. A chegada de Dudu foi anunciada com a promessa de agregar criatividade, velocidade e experiência, qualidades escassas nas últimas partidas do Galo. Fora das quatro linhas, o impacto da não escalação do jogador também se reflete nos bastidores políticos do clube. A diretoria vinha utilizando a contratação de Dudu como trunfo em meio às críticas por resultados irregulares e pela demora em repor peças fundamentais. O torcedor, naturalmente impaciente, passou a enxergar o atleta como símbolo de uma possível virada de chave. Esse cenário ganhou ainda mais peso após a entrevista de Cuca.
Sua frase curta e seca, "Dudu vai ficar de fora hoje", ecoou como um balde de água fria em parte da torcida. Não houve justificativas detalhadas, nem menções explícitas a problemas físicos. O silêncio sobre o motivo específico da ausência alimentou teorias e discussões nas arquibancadas e na imprensa. A pressão sobre o técnico cresce à medida que o Atlético se distancia do G4. Apesar do elenco recheado de bons nomes, o time não consegue engatar uma sequência de vitórias convincente. Dudu era esperado como peça-chave nesse quebra-cabeça, especialmente por sua capacidade de decidir jogos grandes. Sua ausência neste clássico é, portanto, mais do que uma simples escolha técnica. Entre os jogadores, o clima é de concentração redobrada. Internamente, todos reconhecem a importância do confronto com o Cruzeiro, que vem de 2 vitórias seguidas e aparece logo à frente do Galo na tabela. Uma derrota neste sábado pode gerar consequências diretas na sequência do trabalho de Cuca e aumentar a pressão sobre a diretoria atleticana. Fora do campo, a notícia da ausência de Dudu repercutiu com força também na imprensa nacional. Programas esportivos de TV e rádio debateram a decisão ao longo de toda a sexta-feira, com ex-jogadores e comentaristas questionando a transparência da comissão técnica e pedindo explicações mais claras. Nas redes, o nome do atacante rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados. Em meio a tudo isso, Dudu segue em silêncio. Nenhuma publicação, nenhum vídeo, nenhuma resposta direta à torcida. A comunicação do jogador tem sido cuidadosamente administrada desde sua saída do Cruzeiro. No Atlético, ele ainda não deu entrevistas oficiais, optando por um perfil mais reservado enquanto finaliza sua preparação. Você que é galo doido mesmo, mostra que tá junto com a gente. Deixa o like e comenta "Aqui é Galo", para espalhar na torcida. O silêncio de Dudu, no entanto, não apaga o burburinho que cerca sua chegada ao Atlético. O atacante, com passagens marcantes por Palmeiras, Dínamo de Kiev e, mais recentemente, Cruzeiro, é uma figura carismática e cercada de expectativas por onde passa. A torcida do Galo, ao saber de sua contratação, resgatou vídeos de lances decisivos, relembrando sua habilidade de desequilibrar jogos e o espírito de liderança que demonstrava nas fases mais tensas das competições. Nos corredores da cidade do Galo, há quem defenda que a decisão de Cuca é um freio estratégico. Com o calendário apertado e jogos decisivos se aproximando, incluindo confrontos diretos com times do topo da tabela, poupar Dudu pode ser uma forma de garantir que sua estreia aconteça em um cenário mais favorável, com menos carga emocional e maior controle tático. Ainda assim, essa leitura racional não diminui a ansiedade da massa atleticana. Cuca, por sua vez, também caminha numa corda bamba. Ídolo da torcida e campeão da Libertadores de 2013, o treinador sabe que a paciência do torcedor atual é diferente da de outrora. A cobrança por resultados é imediata, e a margem de erro diminui a cada rodada. Colocar Dudu em campo seria uma forma de ganhar apoio popular, mas ele parece apostar na credibilidade de seu planejamento técnico acima do clamor das arquibancadas. Esse contexto ganha ainda mais relevância ao observar o momento do clube no Brasileirão 2025. Com apenas 4 vitórias em 10 jogos, o Atlético ainda não convenceu como candidato ao título. O elenco, embora qualificado, não encontrou um padrão tático consistente. Oscilações defensivas, pouca profundidade no ataque e ausência de um armador criativo têm sido alvos constantes de críticas da imprensa e dos analistas. A ausência de Dudu, portanto, é também um sintoma de um Atlético em fase de transição. Cuca tenta reorganizar o time, mesclando juventude e experiência, promovendo testes e alterando esquemas a cada rodada. Nesse cenário, a entrada de um jogador do calibre de Dudu poderia representar a virada de chave definitiva, desde que sua estreia ocorra no tempo certo, com segurança e condições ideais. No vestiário, os companheiros de equipe demonstram respeito à trajetória de Dudu, mas evitam tratá-lo como o salvador da pátria. Em entrevistas recentes, nomes como Hulk e Bataglia reforçaram a importância de manter o foco coletivo e não depositar toda a responsabilidade nos ombros de um único atleta. O discurso é de unidade, embora todos reconheçam que o talento de Dudu pode elevar o patamar do time. Nos bastidores, o staff de Dudu segue trabalhando para garantir que sua reinserção ao futebol brasileiro ocorra da maneira mais sólida possível.
Com acompanhamento nutricional, fisiológico e psicológico, o atacante vive uma rotina de atleta de elite mesmo fora de campo. Esse profissionalismo, aliás, foi um dos fatores que mais pesaram para sua contratação, segundo membros da diretoria alvinegra. Do ponto de vista tático, a expectativa é que Dudu seja utilizado numa função híbrida, flutuando entre o meio e o ataque, com liberdade para quebrar linhas e infiltrar nas costas da defesa adversária. Seu histórico como ponta, com forte capacidade de drible e passes decisivos, pode ser um diferencial crucial para um Galo que ainda sofre com a previsibilidade ofensiva. Enquanto isso, a torcida espera. Com uma mistura de frustração e esperança, o nome de Dudu já ecoa nas arquibancadas mesmo sem que ele tenha dado seu primeiro toque na bola pelo clube. Canta-se por ele, pede-se por ele, cria-se expectativa em torno de sua estreia como se dela dependesse o futuro do time no campeonato. A noite que poderia marcar o início de uma nova fase para o Atlético acabou se tornando uma página de espera. Mas, como o próprio futebol ensina, a construção de ídolos nem sempre começa nos gramados. Às vezes, nasce no silêncio, na ausência que incomoda, e na expectativa que, quando enfim se concretiza, pode se tornar inesquecível. ChatGPT Said. Agora, o que resta ao torcedor atleticano é observar atentamente os próximos movimentos do clube. Cuca deixou claro, ainda que de forma enigmática, que há um plano em curso para Dudu. A comissão técnica mantém o discurso de que sua ausência é apenas parte de um processo criterioso, sem qualquer relação com problema clínico ou desacordo interno. Mas, como é natural no futebol brasileiro, qualquer silêncio abre margem para especulação. O Atlético seguirá sua trajetória no Brasileirão enfrentando desafios semanais, em uma competição cada vez mais nivelada por baixo. Cada ponto perdido pode custar caro, e cada reforço precisa ser mais que simbólico, tem que funcionar dentro de campo. Dudu, com seu histórico vitorioso, tem tudo para ser esse diferencial. Mas precisa estar 100%. Qualquer precipitação pode comprometer uma temporada inteira. Cuca, com sua experiência e liderança, aposta que a espera valerá a pena. Ele acredita que Dudu poderá fazer sua estreia no momento certo, com a confiança do grupo e o respaldo da comissão técnica. A intenção é blindar o jogador das pressões iniciais e garantir que, quando vestir a camisa alvinegra pela primeira vez, ele esteja pronto para decidir, como tantas vezes fez ao longo da carreira. A diretoria atleticana, por sua vez, sabe que há muito em jogo. A contratação de Dudu foi, além de uma aposta esportiva, uma movimentação estratégica para impulsionar o moral do torcedor e mostrar força no mercado. Falhar na gestão desse ativo seria um desgaste político e institucional indesejado. Por isso, os cuidados são redobrados. A noite do clássico contra o Cruzeiro foi marcada por tensão e expectativa. Mesmo sem entrar em campo, Dudu foi protagonista. E isso diz muito sobre o impacto que sua figura já provoca em Belo Horizonte. Ele ainda não estreou, mas já movimenta o vestiário, agita a torcida e dita o ritmo das manchetes. A pergunta agora é, quando finalmente pisar no gramado, estará pronto para justificar toda essa esperança? O Galo, que hoje ocupa uma posição intermediária na tabela e tenta reencontrar sua consistência, vê em Dudu a peça que pode transformar um time regular em protagonista. A torcida, mesmo diante da frustração inicial, se mantém ao lado do jogador, esperando o momento em que ele, enfim, assuma seu lugar no ataque alvinegro. Não há garantias no futebol. Mas há apostas que, pela história que carregam, têm tudo para dar certo. Dudu é uma dessas. Sua ausência no clássico foi um freio, um compasso de espera. Mas também foi uma promessa não dita, a de que, quando finalmente entrar em campo, poderá reescrever sua história, agora com as cores do Galo. E se o futebol é feito de tempo, escolhas e momentos, talvez a melhor jogada de Cuca nesta temporada tenha sido justamente essa, saber esperar. Porque, quando a bola rolar para Dudu, não será apenas uma estreia. Será o início de algo muito maior. Ficou até o fim? Isso é coisa de torcedor raiz. Então já sabe, like, inscrição e comentário garantidos. Tamo junto, nação alvinegra!